Foi? Tá valendo. Pode ir lá. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à segunda edição do Fazendo a Diferença Brasil. E hoje a gente está com ele, Edivaldo Leda. Ele vai falar um pouquinho pra gente quem ele é, como ele conseguiu e principalmente as atitudes que fizeram a diferença na vida dele e nas pessoas próximas a ele. Seja bem-vindo, Edivaldo. Boa tarde, Nilson. Muito obrigado. Agradecer por essa oportunidade da gente estar junto, batendo esse bate-papo maravilhoso, contar um pouquinho da nossa história, poder, de alguma certa forma, incentivar as pessoas a se motivarem, se movimentarem, a empreender. Muito bom. Perfeito, perfeito. Edivaldo, hoje a gente vai estar abordando um pouquinho mais de quem é você. Como é que você chegou a esse nível, de empreendedorismo? Como você chegou ao Edivaldo de hoje? Quem era o Edivaldo do passado e principalmente quem é o Edivaldo hoje? Então a primeira pergunta que a gente tem para você hoje é: quem é o Edivaldo Leda? Então, Nilson, hoje eu sou um empresário correndo aí para batalhar, para a gente deixar um legado nesse Brasil. Sou uma pessoa casada, família, procuro sempre curtir com a minha família, com meus familiares, e me divertir com as minhas filhas. Mas eu, como você disse, quem era? Eu não era assim, né? Foi todo um processo. Eu era uma pessoa muito tímida, bem tímida mesmo. Daquela que não dá um bom dia, uma boa tarde, um oi. E aí, como tudo isso mudou? Meu pai, na verdade, sempre foi comerciante. Minha mãe, professora, hoje estão aposentados, Sim. curtindo a terceira idade. Ah, isso é bom. E assim, meu pai, a gente morava atrás, meu pai tinha uma farmácia, e a gente morava atrás da farmácia. E eu, moleque, sempre estava lá na farmácia, olhando ele atender, olhando ele vender, e sempre achava interessante. Ele sempre tinha aquele. Você chegava para comprar uma medicação, ele tinha aquele ponto dele, uma brincadeira, conversava, não só vendia, ele conversava com o cliente, fazia suas anamnese, ele não é farmacêutico, não tem seu curso, mas da maneira, naquela época, um hormonista era um doutor, vamos dizer. Então, ele atendia da maneira que ele sabia, era bem prestativo e eu ficava observando muito aquilo. E aí fui crescendo, e quando foi lá para os 12 anos, eu já ficava lá na farmácia, e aí ele ficava no período, vamos dizer, para ele ir almoçar. E nesse período ele disse, olha, fica lendo a bula das medicações. Medicações, você vendia por cápsula, por comprimido, então as caixas eram abertas. E aí eu pegava aquela bula, ia lendo, na dúvida ia perguntando ele, eu lia a posologia, a indicação, e fui pegando. E aí, à medida que eu fui crescendo, já ficava mais tempo só, e nessa medida ele já colocava para mim fazer um serviço de banco, para mim fazer uma cobrança, pegava minha bicicletazinha, ia de porta em porta fazendo cobrança. Aí eu comecei a tirar aquela timidez de lado, né? Que para você fazer uma cobrança, tem que ter cara de pau, né? Como você diz. Com E certeza. assim que, dessa maneira que eu era, e hoje foi um processo de empresas que eu trabalhei, de livro que eu li, de vídeo que eu vi, da minha faculdade, de pós-graduação. O segredo é você não se acomodar. Ah, não, estou bem aqui, estou feliz. Mas o que você pode fazer para melhorar dentro do seu trabalho? Sim, com Tem muita certeza. gente que não se pergunta isso. Sim, Ah, eu estou aqui, estou ganhando meu salário, eu ganho uma das melhores comissões, o meu cargo é estável, que eu sou um funcionário bem, mas assim,
não porque eu tinha um salário razoável, umas comissões boas, e eu cheguei e parei. Eu me formei em farmácia, mas aí eu exerci pouco tempo só a função de farmacêutico. Fiquei muito no administrativo, e aí quando eu fui muito para o administrativo, gerência, supervisão, eu entendi que eu tinha que buscar um pouco mais desse conhecimento. E aí eu parti para o MBA em gestão de pessoas, liderança, e comecei a me aperfeiçoar, a ler mais livros nesse sentido, ler mais vídeos nesse sentido. Foi onde tudo começou. E aí chegou um momento que eu acho que já estava um pouco, eu achei que estava muito preparado, mas não estava um pouco preparado. Que aí quando você começa a empreender, como a gente diz aqui no Maranhão, o buraco é mais fundo. E aí você tem que fazer a parte de RH, você tem que fazer a parte da contabilidade, de contas a pagar, de contas a De receber, recursos da parte da humanos, tudo junto, né? gestão. Então, aí comecei a estudar um pouco mais disso que eu não fazia, para poder fazer na minha empresa. E Perfeito. aí, onde tudo foi caminhando, caminhando, e eu acho que hoje a gente está correndo. Isso é bom, né? Quanto mais correria, melhor. É uma coisa que você Não vai falou, parar. uma coisa que você falou é nunca se acomodar. Foi justamente isso que você fez. Você estava fazendo farmácia, passou anos, se eu não me engano, são 5 anos de farmácia, certo? E você ainda fez MBA, ou seja, já estava preparado para algo como a farmácia, mas eu ainda quero mais. Foi buscar um MBA, foi buscar algo a mais. Então, assim, isso é muito importante para as pessoas que querem começar hoje. Eu conheço muitas pessoas nesse sentido que falam: ah, eu vou começar a empreender quando eu tiver tal coisa. Ah, eu vou começar a fazer tal coisa quando eu tiver a oportunidade X. A oportunidade é você que cria. Você tem que estar preparado Então, eu também. ouvi muito. Quando eu estiver preparado, a gente nunca vai estar preparado. Se você não Verdade. der o primeiro passo, nunca vai acontecer. Sim, Ou então a gente ouve muito, eu não tenho recurso suficiente, não tenho tempo para estar me organizando. Se você não der o primeiro passo, não vai acontecer nunca. E eu exatamente. também, da mesma forma, eu não tinha a quantidade de patrimônio para iniciar. Corri no banco e demorou muito, mas consegui. Depois ele não deu, e aí apareceu um investidor, um sócio investidor. E aí esse sócio investidor deu muito certo, tanto que a gente já estava com a quarta unidade. Olha E aí. aí esse sócio investidor já está com a gente sempre. Isso é muito bom. Mas você precisa mostrar para alguém que é capaz, para alguém acreditar em você. Se você não tiver esse patrimônio, esse valor disponível. Com Ou se certeza. você não tiver uma verba liberada no banco. Então, Sim. se você, eu falo muito para o pessoal, para quando eu era gerente, supervisor, eu digo que você está trabalhando aqui, mas os clientes estão de olho em você. Se você atender bem, se você for educada, ele pode te tirar daqui. Então, se você não estiver feliz, ou por um salário que seja R$ 100, R$ 50, a pessoa vai. Mas ele, se a pessoa for mal atendida, ou não for um atendimento à altura, a pessoa vai dizer, não, que ele só é mais um atendente. E Exatamente. quando você vai e é bem atendido, a pessoa diz assim, já imagina logo, eu faço isso. Será que essa pessoa dava certo para fazer atendimento na farmácia? Se der, eu já fiz isso, eu já. Você quer trabalhar comigo? Já fiz e já levei, já deu super certo. Deu super certo? Super Vamos certo. contar, vamos colocar um pouquinho por alto. Como é que foi isso? Por exemplo, chegou em um local, foi muito bem atendido, aí falou assim, quero essa pessoa? Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso. Sempre eu ia almoçar no restaurante, e aí, no mesmo restaurante, essa pessoa sempre sorrindo, sempre alegre, me atendia super bem.
Eu não sou de almoçar bebendo, mas todo dia ela chegava sorrindo e me oferecia. Todo dia ela chegava sorrindo e me oferecia. Tem dia que eu não. Eu trago aí o suco, só pela educação eu acabava pedindo. E aí, certo dia que eu cheguei para ela, rapaz, você não quer trabalhar comigo, não? Ela olhou assim, quer, tu parece que é gente boa. Pois então vamos. Aí ela ia trabalhar com o que é mesmo? Eu com farmácia. E o que é que eu vou fazer? Você vai aí ser operadora de caixa. E aí essa pessoa foi operadora de caixa, depois foi vendedora, Nossa, depois começou a cursar farmácia. Hoje, isso foi numa empresa que eu trabalhava. E isso é uma história bem legal. E hoje ela é farmacêutica. nossa, A última vez que eu vi, ela ainda estava nessa empresa. Então, assim, é gratificante para a gente, mesmo na farmácia, hoje na Farmafórmula, a gente tem acho que 4 pessoas cursando farmácia. isso é E muito bom. algumas delas eu incentivei esse meu pontapé inicial, né? Justamente porque assim, a gente está num processo de expansão. A gente pode ser que precise em breve de um farmacêutico e a preferência é para quem já tá em casa, né? Vamos dizer. Sim. Então, É, essa é uma história bem legal. Eu sempre dou como de referência essa pessoa. isso é muito bom, né? É aquela velha história. Um líder, ele não simplesmente retém o conhecimento, ele forma mais líderes. Então foi justamente essa história. Justamente. Conseguiu trazer uma pessoa que estava ali mostrando o seu excelente trabalho que estava fazendo. Me vem uma palavra à cabeça, Onde não tinha nada a ver, né? exatamente. Tudo que for fazer, faça bem feito. E, consequentemente, por ela estar fazendo um Correto. trabalho bem feito, ela conseguiu ter a oportunidade. Isso quer dizer que, se você estiver em movimento, automaticamente o mundo vai se movimentar, as oportunidades vão surgir e você vai conseguir se encaixar nas oportunidades. O que não dá para fazer é você ficar parado esperando que a oportunidade caia no seu colo. Isso não vai acontecer. Então, toda vez que a gente Não vai, pensa, certeza. exatamente. Então, como ela estava preparada e como surgiu essa oportunidade, olha o que aconteceu com ela. Quanto muitos outros profissionais, quanto muitas outras empresas acontece a mesma coisa. Ou seja, é uma história para mostrar para vocês que não é simplesmente de estar fazendo o trabalho de qualquer maneira, mas sim fazer aquilo que você está preparado para fazer. Se ela não estivesse preparada para atender, se ela estivesse no mau dia, talvez ela estivesse com algum problema pessoal, talvez ela estivesse com algum problema em casa, mas mesmo assim ela fez o trabalho bem feito. Isso mesmo. Bom, Eu acho que muita gente acaba se acomodando hoje, não pensa no futuro, o que pode acontecer, né? E muitas vezes a oportunidade passa na porta e a pessoa não vê. verdade. Conheço muitas pessoas assim. Edivaldo, hoje o que que mais te motiva a continuar empreendendo, a continuar fazendo, a continuar criando mais líderes, por assim dizer? O que mais me motiva é, meu lema não é que eu cresça sozinho, eu quero que as pessoas ao meu redor, meus funcionários, estejam bem e cresçam comigo. Cresça não só profissionalmente, mas que eu seja um exemplo como pessoa para eles também. Não só dentro da empresa, mas fora da empresa. Sempre procuro remunerar bem, deixar motivado, fazer uma festinha de vez em quando, que quando bate uma meta, a gente comemorar. Isso é muito importante, dar o valor para o colaborador, porque ele que está lá na frente e está levando tapa muitas vezes do cliente, está escutando. Verdade. Então, eu procuro sempre isso. Meu lema é fazer uma casa boa. Veja, nós passamos a maioria do nosso tempo no trabalho. Então, tem que ser um ambiente bom, um ambiente saudável. E outra coisa que me satisfaz bastante, promover a saúde, principalmente na área do esporte. Muita gente me diz, você investe muito atleta, isso dá retorno? Eu não sei mensurar o quanto de retorno isso dá para mim, mas isso me deixa bem, me deixa feliz, tá? Porque é uma promoção à saúde. É incentivar, quando eu vejo que os atletas que eu patrocino tá incentivando outra pessoa e isso me motiva mais ainda.
Através de um atleta que eu patrocino, eu estou incentivando ele e ele incentiva outras pessoas. Todo mundo sabe que o esporte move. Eu acho que a gente deveria valorizar mais o esporte e através do esporte muda a vida. Com certeza. Muitos esportistas transformam suas vidas justamente através de uma Através do ajuda. esporte, né? Às vezes, muitas pessoas não têm nem condições de estar praticando essas atividades físicas, às vezes não está preparado para correr, e aí justamente que a farmácia entra, né? Entra com o suplemento ideal, entra com mais energia, entra com mais disposição. E até mesmo vou pegar um gancho para te perguntar: tem diferença de farmácia para farmácia manipulação? Consegue explicar um pouquinho melhor sobre isso? Tem sim. Na verdade, a drogaria é aquela que já vende a medicação pronta. Antigamente chamava drogaria. A farmácia do meu pai mesmo era Drogaria Fortaleza. E aí depois começou a passar farmácia, mas farmácia é a manipulação. Aquela que já vende o produto pronto é drogaria. Né? E existe essa diferença. Perfeito. Edivaldo, deixa eu fazer uma pergunta agora. Você é um cara que está sempre na correria, você é um cara que está sempre correndo, buscando novas oportunidades. O que você acha que te fez chegar onde você chegou? Além desse entusiasmo de sempre querer estar aprendendo, o que você acha que é o fator crucial? O primeiro ponto de start para as pessoas saírem de onde elas estão, que é da zona de conforto hoje, para estar alcançando e empreendendo. Nilson, eu acho que tudo tem que ter um planejamento. Você tem que sentar, imaginar onde você quer chegar e você costuma assim, traçar de trás para frente. É onde eu quero chegar, e aí depois como eu vou chegar lá onde eu planejei. Traçar todos o início, o meio e o fim. Tem que ter um planejamento. Perfeito. E depois acreditar. Você tem que acreditar, suar, ó, pegar aqui, ó, trabalhar mesmo, não é só acreditar, querer que as coisas não vai sair, não vai cair do céu. Verdade. E eu acho que, além de tudo, tem que ter a humildade. É muito importante a humildade. Eu acho que esse foi os pilares fundamental. Perfeito. Vamos lá, resumindo os 3 pilares então, Edivaldo. Rapidamente. Para quem está nos ouvindo agora. E eu espero que vocês anotem, porque isso é importante. Vamos lá, Edivaldo. Planejamento, né? Planejamento, Acreditar acreditar, e o suar, o trabalhar. trabalhar. Pessoal, Se eu anotem fosse isso. colocar, se eu fosse colocar mais eu ia colocar, como se dizer, que eu acho que já entra talvez no acreditar, né? Você tem arriscado. Muitas vezes, mas quando eu já arrisco, não é porque eu sou arriscado demais. É porque eu já planejei, eu já tive um planejamento e eu vi a possibilidade daquilo dar certo. Muitas vezes que eu arrisco muito, mas não é nem porque eu arrisco muito. É porque eu planejei e eu vi a possibilidade de dar certo. Perfeito. Então, é o planejamento, acreditar e trabalhar. Ótimo. Pessoal, peguem essas dicas de pessoas, assim como o Edivaldo, que já tiveram sucesso, que estão tendo sucesso, e principalmente que estão crescendo. Porque tudo começa primeiro, como ele mesmo disse, não acreditar. Se você não acredita que você vai fazer grandes coisas, você está absolutamente certo. Então, comece por isso, trabalhe duro e principalmente corra atrás. Nada vai cair no seu colo. Não cai no Exceto céu. chuva. Chuva É cai. verdade. Bom, Edivaldo, como é que você se imagina daqui a 5 anos? Cara, daqui 5 anos, eu imagino dentro de uma farmácia, mas não dentro, quer dizer, não dentro de uma farmácia, dentro de várias farmácias. No planejamento ainda haveria algumas farmácias. Muita gente diz, cara, mas tu tem o plano B? O plano A só tem o plano A e ele tem que dar certo. É o que eu sei fazer e é o que eu faço bem feito. Quando você gosta do que faz bem feito, dedica seu tempo 100% àquilo, muito difícil dar errado. Quando você tem Maravilha. um plano A e um plano B, você acaba dividindo seu foco, corre o risco de nenhum e nenhum outro dar certo. Então Verdade. eu imaginei, é o que eu sei fazer.
é onde eu me formei, e eu quero montar mais algumas farmácias. Algum complicado ainda para mim, que aqui, como a gente está no interior, tem muita cidade pequena, mas a gente está fazendo um estudo com possibilidades para a gente estudar por onde a gente vai ampliar. Mas daqui a Maravilha. 5 anos, certeza de pelo menos mais 6 farmácias. Isso aí. Hoje você está com quantas farmácias atualmente? Hoje, 3 em funcionamento e uma em fase final. É onde eu estou hoje aqui, né? Maravilha. Hoje eu Então, tive que varrer aqui o escritório, passar um paninho para tirar a poeira, e aí vai ser aqui hoje. para vocês verem a Por isso diferença. que eu estou inaugurando antes de terminar a obra. Aí, para vocês verem a diferença. Empresário, dono de 3 lojas e não tem medo de pegar numa vassoura para varrer o chão, passar um pano quando necessário. É justamente isso que ele estava Não, falando com jamais. nunca deixe de ser humilde, mas coloque a mão na obra para trabalhar. Isso é muito bom. Sei. Então você tem hoje praticamente 4 farmácias, certo? E você está com a previsão de Certo, abrir mais 5 ou mais 6 que você falou? 6. 6, ou seja, 10 farmácias. 10 farmácias é Isso o mesmo. limite ou você pensa em algo muito maior do que isso? Não, não, pense mais. Pense mais. Qual o seu limite hoje? Chegando a 20 já está bom. Como é que você pensa Não, hoje? não tem um limite, não. Não tem limite, não. Quem tem leão vai ter igual um ditado que a gente tem aqui. Quem tem limite é município. A gente vai trabalhando até o dia que Deus quiser. E ele disser assim, não, tá bom. Aí eu sei. Não, mas por enquanto, a gente vai Maravilha, abrindo farmácia e propagando saúde. maravilha. E a farmácia de manipulação, o foco dela é justamente esse, né? Levar longevidade de vida para todas as pessoas. Porque hoje em dia, quem não quer viver Justamente. mais? Quem não quer viver bem? Quem não quer estar saudável? Edivaldo, quantos anos você tem? 35. 35. Você disse que começou a empreender com 12. Nesse sentido. Eu costumo dizer que eu aprendi com 12. Quando meu pai me dava, vamos dizer, um relógio, um brinquedo, e aí ele chegava e perguntava, cadê o relógio que eu te dei, moleque? E aí eu já ficava meio cabisbaixo. Eu vendi, pai. Moço, como assim? Não, vendeu por quanto? Por tanto. Aí ele viu que foi um bom negócio. Não, pois tá bom, me dá o dinheiro e eu vou comprar outro pra ti. E aí ele comprava outro relógio, sabe que não chegava, outro relógio. Ele, moleque, cadê teu relógio? Troquei, pai. Como assim trocou? Não, pai, mas ele me voltou tanto. Ah, então tá bom. Um vendedor nato. Desde 12 anos, moleque, já tava negociando. Muito bom, muito bom. 12 anos já estava empreendendo, vendendo, para você ver como que começam as coisas. Numa pequena brincadeira que de repente se tornaram planos futuros. Edivaldo, como você abriu sua empresa, você já chegou a falar um pouco pra gente, mas foi fácil? Pareceu fácil? Como é que foi no início mesmo? A primeira empresa, falar assim, olha, você disse que trabalhava numa outra empresa, mas como é que foi sair dessa empresa, sair do famoso CLT, por assim dizer, e falar assim, olha, agora eu quero empreender, eu estou pronto para isso. Como é que foi? Qual a sensação que você Nilson, teve? se eu disser que foi fácil, eu tô mexendo. Não é fácil, principalmente a manipulação exige vários processos, vigilância sanitária, Polícia Federal, muito alvarás. Então, em média, a gente demora para abrir uma farmácia de manipulação 1 ano. Caramba. E aí, quando foi a primeira, foi 1 ano. Então, o dinheiro já tinha acabado, você já entra naquele desespero, e aí começa a pensar que não vai dar certo, né? Por um minuto, mas eu sempre fui positivo e sempre acreditei. Mas e aí, você se vê naquela, de ter o seu salário todo mês fixo, né, para quem é CLT, mas eu não desisti, lutei e parti para cima, inaugurei, e como eu disse, trabalhei, suei e a gente fez acontecer. Perfeito. Mas aí o
processo é um pouco por ser a manipulação, né, que eu tô dizendo. Se fosse um outro negócio mais tranquilo, vamos dizer, uma loja que não depende da vigilância sanitária, até porque a vigilância sanitária, como aqui é interior, fica dependendo deles vindo da capital para poder fazer as vistorias. Aí demora um pouquinho. Imagino. E naquela época você já tinha filhos? Você já era casado? Como é que era? Já era casado, tinha uma filha, e aí depois já tinha um ano, eu acho, de inaugurada, aí a gente foi contemplado com outra menina. Ah, maravilha. Mas foi, você falou assim, olha, quero empreender. Ela sempre esteve de acordo com você, falou assim, olha, eu quero empreender, eu acho que isso aqui vai dar certo, ou surgiu aquele frio na barriga? Nós sabemos que muitas vezes você está vendo alguma coisa, mas talvez a pessoa que você esteja casada ainda não está vendo, porque ainda falta informações. Como é que foi para você nesse aspecto? Não, graças a Deus, minha esposa sempre me apoiou. A gente conversava, ela, não, vamos, se eu te ajudo, se precisar, mas vamos, a gente vai dar certo. Ela sempre também acreditou e sempre me apoiou. Perfeito, E aí, mas o frio na barriga não tem jeito, que ele friozinho na barriga dá. com certeza. Coincidentemente, Edivaldo, eu comecei a trabalhar com 12 anos. E acredite, vendendo bala em frente a uma escola. Eu estudava nessa escola e eu vendia bala justamente por coisa que eu aprendi com meu pai. Ele trabalhou nessa barraca durante 30 anos, trabalhou, trabalhou, trabalhou. E quando eu estava estudando, eu falei: olha, tem uma oportunidade aqui, meu pai, olha, trabalha aqui comigo. Fiquei trabalhando com ele e na época era R$ 5 por dia. Algumas pessoas falam: nossa, é muito Olha, pouco. Mas naquela época para mim era ótimo. 12 anos, imagina, você ganhar R$ 5 e falar assim: imagina. nossa, tá ótimo. Então, a gente sabe todo o processo que a gente tem que passar para chegar onde a gente chegou. Assim como você teve seus Verdade. processos, olha, eu comecei a fazer isso junto com meu pai, eu comecei a fazer tal coisa. Tudo isso é uma válvula de iniciação. Olha, eu consegui fazer tal coisa. Daqui a pouco você está, olha, eu vou melhorar esse processo. Você fez a faculdade de farmácia, se melhorou ainda mais. Para chegar no final e você conseguir fazer aquilo que você já fazia anteriormente, lá primeiramente, só que muito mais melhorado e ajudar pessoas a crescerem cada vez mais. Isso é muito bom. Quando a gente olha para o passado, a gente começa a falar: nossa, olha onde eu estava. Quem era o Edivaldo 10 anos atrás? Quem é o Edivaldo hoje? Verdade. Como é que foi essa Justamente. diferenciação? Foram tudo processos. E esses processos vão Foi. aparecendo com o passar do tempo, uma oportunidade que você mesmo vai criando. Isso é muito bom. Isso mesmo, verdade, é muito bom. E eu acho que esse processo, o meu processo, foi fundamental para esse crescimento. E aí, hoje mesmo, minhas filhas, elas pedem para ir comigo na farmácia. Hoje uma está com 7 e a outra está com 3. E aí eu digo, não, quando eu levo no sábado, que é mais tranquilo. E aí, um dia desse, elas falaram, pai, eu posso ir com você? Eu, pode. Aí a outra falou, posso ir também? Aí eu, pode. E aí, quando chegou o dia, eu imaginei, rapaz, eu vou ter que levar só uma, porque ele vai me dar muito trabalho, eu tenho que fazer muita coisa. Aí eu levei a maior. Aí a menorzinha ficou no choro danado. Quantos anos elas Mas têm? aí eu levo uma 7 e a outra 3. Mas aí eu levo, deixo ela lá na recepção para ela ver como é que a menina atende. Levo ela para o escritório para ela ver como é que, o que é que eu faço um pouquinho. Levo ela no laboratório. Ela é muito curiosa para saber como é que faz os produtos. De vez em quando eu faço uma goma, um pirulito para elas provarem. E aí vai gerando essa curiosidade. E para tentar um pouco passar o mesmo processo que eu passei, né? E é muito importante isso, Verdade, o aprendizado, né? aprendizado. Eu lembro de uma vez, de algum vídeo que você publicou, algo assim, que era vocês dando uma alimentação para o cachorro, se não me engano, uma pílula, algo assim. Como é que foi aquilo? Como é que Foi. funcionou? Foi bom? Foi legal? Elas que quiseram participar? Na verdade, é o biscoito PET, né? Sim. O biscoito PET. E aí ela sempre pede, pai, faz uma vitamina de goma para mim, uma vitamina de chocolate. Uhum. Aí depois vamos fazer um para os cachorros. E aí a gente fez, não, tá bom, vamos fazer um para os cachorros.
E aí a gente chegou em casa, elas ficam doidas para dar. Então, se deixar, elas dão tudo de uma vez para os cachorros. E não E pode, elas né? vão, que elas cuidam bem dos cachorros, tem a tarefa dela, e a tarefa dela é cuidar dos cachorros. A gente tem 3 cachorros e um gato. Nossa, bastante, hein? Lá em casa é bem animado. Isso é ótimo. Edivaldo, deixa eu te fazer uma pergunta agora. Você atualmente está com quase 4 farmácias. Tem também um podcast, né? Que está criando recentemente, que é o VitaliCast. Fora que ele já tem outros negócios também à parte. A minha pergunta para você é: você acredita que o marketing é essencial para estar fazendo esses Muito, negócios girarem? Fazendo com que a sua muito, empresa muito cresça? importante. Muito importante. Fundamental. Não, eu acredito que hoje, no dia, numa era que a gente está, era digital, tudo é Instagram, tudo. Vamos ver nem Facebook, porque está um pouco mais aí TikTok, Instagram. Eu acredito que você tem que estar envolvido, tem que ter esse marketing por trás. Verdade. E aí eu, principalmente, não consigo dar uma atenção que ele merece. E nem consigo também fazer as edições. E aí é onde você, que é o nosso parceiro, né, nesse sentido, você entra e, assim, sem marketing, a gente testa vários nichos, né? Ah, um nicho de emagrecimento, um Verdade. nicho desse sentido, através da minha persona, né? Para a Sim. gente caminhar no sentido mais correto. Mas sem o marketing, hoje eu acredito que é muito difícil você ser visto. Sim, verdade. Inclusive, tem algumas. A gente atende praticamente. Só para explicar um pouquinho, pessoal. A gente tem uma agência de marketing voltada para 10 estados do Brasil. A gente acaba pegando muitos casos de farmácia e fala: olha, investir em marketing é custo. Na verdade, investir em marketing é o melhor investimento que você pode fazer. Imagina a sua marca estando Verdade. aparecendo para 6 mil pessoas por mês. Quanto você pagaria para alguém trazer 6 mil pessoas para dentro do seu negócio? E às vezes as pessoas se Correto. pegam pensando, nossa, eu vou gastar, às vezes, R$ 500, eu vou gastar R$ 1.000 com marketing, mas eu não estou vendo o resultado. Na verdade, ela está olhando para o ângulo errado. Ela está olhando, nossa, eu só estou pagando. Quando na verdade ela deveria Justamente. estar olhando. Sabe aquele quando o próprio Edivaldo falou que ele estava investindo nos atletas? Esses atletas, eles estão impactando vidas. Eles estão transformando vidas, tanto a partir da vida deles, quanto a partir das pessoas que estão vendo. Imagina aquela pessoa que estava desmotivada em casa. Eu conheço algumas pessoas que às vezes estavam com depressão, começaram a correr, se inspiraram em alguém pelo próprio Instagram, e daí hoje elas começaram a correr, estão praticando atividade física, estão fazendo mais coisas, e saiu daquele estado. Então, assim, é tudo uma questão de visibilidade. Você pode não estar vendo a pequeno prazo, mas a longo prazo, isso literalmente vai transformar todo e qualquer negócio. Não tem como. Justamente. É Bom, bem importante. com certeza. Edivaldo, você disse que em 5 anos já espera abrir 10 novas farmácias. Vamos colocar assim, total 10. E, Já tem local? Ou você fala assim, olha, ainda vou pensar, ainda vou ver, eu estou nessa pretensão, eu realmente quero isso, mas ainda não vi os locais. Como é que tá? Sua tem pretensão? alguns locais já, mas ainda está fazendo os estudos. Está Perfeito. fazendo os estudos. Mas já tem algumas cidades sim, em mente. Maravilha. Bom, Edivaldo, agora eu queria que você contasse uma história que mais tenha te motivado, que mais tenha transformado, seja no âmbito atendendo uma pessoa que transformou a sua vida com a farmácia de manipulação, com através do seu atendimento, seja através de uma história que você conseguiu dizer, olha, é isso aqui que eu me sinto grato por estar fazendo, por estar ajudando pessoas, nesse sentido. Não, gente, histórias como essa tem várias, né? Por exemplo, de um atleta nosso. Eu vi aquele rapaz correndo, eu vi o entusiasmo dele, e o cara já, vamos dizer, ele já tem uma idade maior, mas eu via que ele tinha vontade, ele corria bem, eu chamei ele, cara, vem cá, quem que te ajuda? Não, ninguém, eu vou te ajudar.
vai lá na farmácia amanhã, nós vamos fazer uma consulta farmacêutica, fazer uma análise, vou passar com suplementações para ti. E aí ele foi lá na farmácia, passei as suplementações para ele. E aí o garoto começou a voar, vamos dizer. E aí hoje ele é muito grato pela Farmaforma, para a gente ter dado essa oportunidade. Mas assim, não foi a Farmaforma, foi ele, eu digo que foi ele, né? Ele que fez por onde. E aí chegou a um ponto que eu fiz um acompanhamento com ele, eu acho que uns 6 meses. E aí ele melhorando, melhorando. E aí eu falei, olha, agora o que eu tinha que fazer já fez. Eu fiz. Vamos partir para outro nível. Vamos atrás de um médico para ser nosso parceiro também. Meu e seu. Você pode ficar tranquilo que a gente não tem custo. E aí a gente entrou com o médico. Eu acho que não tem nenhum problema a gente falar aqui que é o nosso atleta, que é o Joaquim, e aí o médico é o Gabriel. E essa parceria deu super certo. Depois que foi para o médico, ele evoluiu mais ainda. E a gente vê o resultado e o olhar dele brilhando na cada corrida que ele pode ver som. Então é muito gratificante isso para a gente. E além dessas histórias, tem várias outras histórias de emagrecimento, de superação, muito bom. Pessoas que não conseguiam dormir com medicações naturais, já conseguem dormir bem, conseguem viver melhor. Como não conseguia perder uns quilos, já consegue perder, consegue caminhar um pouco, correr, ir para academia. A gente tem várias histórias, vários feedbacks disso, que demorariam muito tempo a gente estar aqui contando, mas é uma história bacana que a gente tem, a do Joaquim Silva, que é um atleta nosso, que é bem dedicado. Isso é muito bom. E isso é uma coisa que ele falou, foi justamente a importância do acompanhamento. Ou seja, ele Muito, muito começou não importante. só a pessoa tem que ter vontade, mas ela também tem que saber quais profissionais Isso, procurar. Não adianta falar correto. assim, nossa, Quando chegou no meu limite, Joaquim, tudo que era de suplementação que estava ao meu alcance, eu disponibilizei. Você melhorou. Agora nós vamos ter que dar um próximo passo. E aí é onde entrou um acompanhamento profissional. isso é muito bom. Ou seja, além de estar entregando as melhores medicações para que ele consiga crescer, o acompanhamento foi crucial para que ele conseguisse performar, chegar em locais que ele realmente ainda não tinha chegado. E esse é o interessante, às vezes, isso é bom para a gente também pegar para nossa vida, porque assim, às vezes você não está qualificado para determinada coisa. Então você precisa de uma ajuda, precisa de alguém, precisa que alguém te mostre um novo caminho. E a partir dali você vai aprender novas coisas. Acredito, Justamente. pelo menos o meu pensamento, acredito que todo mundo tem alguma coisa para ensinar. A grande questão é, Sempre, será que sempre. todos nós estamos dispostos a aprender? E outra, assim, para complementar a sua frase, tem gente que não sabe aproveitar, né? Tem gente, eu acredito também que todo mundo tem algo para ensinar, mas aí você precisa aprender e precisa filtrar, né? Porque tem muita gente que não sabe filtrar, aprende só o errado, né? Então, eu acho que você tem que Literalmente. filtrar o que é bom. Ah, isso é legal para mim. Isso eu consigo adaptar. Mas eu acho que tem gente que não consegue ter um filtro. E aí Verdade. só consegue pegar coisa ruim. Então, conhece muita gente boa, pessoas boas e não sabe tirar o proveito daquele momento. Verdade. Inclusive, isso também muitas das vezes, é derivado das pessoas que você se cerca. Acaba que Justamente. você fica com pessoas que não te agregam em nada. Você fica às vezes com aqueles preso com aquelas pessoas, não, é meu amigo desde a infância. Mas até mesmo seus pais você tem que desgarrar um pouco para você aprender. Se você ficar somente na casa dos seus pais, você não aprende. Se você ficar ao lado de pessoas que não querem nada, você vai ser a quinta pessoa que também não quer nada. Então, assim, você tem que se cercar de Correto. pessoas que consigam te agregar em alguma coisa. Talvez aquela pessoa saiba alguma coisa a mais que eu. Não, eu tô perto de uma pessoa que ela tem algo que eu realmente queria fazer, mas eu não consigo. Como é que ela fez? Sabe aquelas dúvidas no momento que você está aprendendo? É esse tipo de coisa, pelo menos na minha percepção, é que transforma. Eu só consegui performar mais à medida que eu fui me cercando de pessoas que realmente queriam ir para frente.
Elas queriam coisas que eu não queria, que eu não estava vendo na minha frente. Eles estavam vendo 10, 15 anos à frente e eu estava vendo aqui, pelos próximos 2 dias. Então, me cercar dessas pessoas me fez literalmente querer mais, me fez aprender mais. Então, isso transforma literalmente a sua vida. Ficar perto de pessoas que querem algo ou estejam vendo algo que você ainda não está vendo. Você me fez lembrar de uma história agora legal. Quando eu era vendedor, eu fui para vendedor sem experiência nenhuma. Mas aí eu fui batalhando, batalhando, colei em quem já sabia, nos veteranos. Pedi ajuda, fui bastante humilde. Cara, pode me ajudar a melhorar? E ele, não, te ajudo. E na hora que tu estiver vendendo, atendendo o cliente, eu posso ficar perto de ti, mas de costas, só para me ouvir o que é que tu fala? E aí eles achavam graça. Aí, não, você pode, pode. E ele assim fazia. Ele atendendo eu ali de perto, de costas, como se eu não estivesse prestando atenção, mas estava só ouvindo. E aí eu lá, cara, essa coisa é legal que ele fala, isso é interessante. E aí depois eu ia falar com ele, por que que tu falou aquilo para ela? Por que que tu foi nesse sentido? E aí ele tentava me ajudar de uma certa maneira. Ó, fala um pouco mais alto, fala firme, para tu ter mais poder. E aí os veteranos, eu com minha humildade de pedir ajuda, e eles me ajudaram e deixaram eu aprender, né? Isso é Então muito é bom. uma história bem legal, parecida com essa que tu contou. Não, isso é bom. Quando a gente vê que tem pessoas que realmente estão ali para estar ajudando, mas você também tem que se mostrar e falar assim, eu também quero aprender. Não, Justamente. não vai esperar que alguém, nossa, eu quero te ensinar, mas você nunca deu o sinal que quer aprender. Não vai chegar ninguém ao É seu lado e verdade. falar, não, não, senta aqui que eu vou te ensinar alguma coisa. É quase impossível. É engraçado, eu tô lembrando de uma história agora, quando eu trabalhava numa empresa de vendia celulares, vendia eletrodomésticos e tudo mais. Eu cheguei nessa empresa, eu trabalhei numa função que não existia, que na época era habilitador. Para quem não sabe o que é habilitador, hoje é praticamente vender planos. Uma coisa que não existia, comecei a trabalhar um período. 6 meses depois eu estava como vendedor. 6 meses depois eu estava treinando as pessoas, ensinando a fazer justamente essa nova função. Então, assim, não só entrei lá para aprender, mas também entrei lá para absorver todo o ambiente que eles estavam proporcionando. Se alguém queria ensinar algo novo, eu estava lá. Se alguém queria mostrar alguma coisa, eu estava lá também. Então, assim, para as pessoas que hoje vão ver esse podcast, nossa, é incrível falar de pessoas que já têm algum tipo de sucesso, algumas pessoas que estão conseguindo, mas você também tem sucesso. Só que a grande questão é que você não está aproveitando o seu tempo. Como é que está o gerenciamento do seu tempo? Será que você está lendo os livros que deveria? Será que você está conseguindo fazer aquilo que você se propôs a fazer? Porque não adianta só você falar assim, nossa, eu quero fazer. Tá, mas no horário que é para fazer, você está fazendo? Será que você está deixando você chegar ao ponto ou você está simplesmente caindo na zona de conforto? Deixa eu ver mais uma hora aqui do filme, deixa eu ver aqui mais uma hora de Netflix e por aí. É só mais uma série, né? Mais um episódio, né? Isso, exatamente. Nossa, eu conheço muitas pessoas assim. Ele fala: Não, amanhã eu vou fazer tal coisa, pode deixar, conta comigo. Eu ligo para a pessoa, cadê? Uma hora que ela disse, no horário que ela disse que estaria, ela não tá. Aí você fala: Como essa pessoa vai estar crescendo se ela não consegue nem firmar os próprios compromissos? Então, assim, Justamente. a grande questão não é só as pessoas te darem oportunidade, é você criar as oportunidades através da sua palavra. A sua palavra tem que valer mais do que qualquer outra coisa. Até porque, credibilidade. Edivaldo, você Eu disse que. também acredito que a oportunidade é você que faz. Exatamente. Você disse que chegou um sócio investidor na sua época que realmente ajudou a alavancar a empresa. Se você não tivesse sido uma pessoa firme, seguido com seus compromissos, isso teria acontecido? Jamais. Exatamente. Ou Não seja, mesmo, não tinha. não tem como você criar uma oportunidade se você não consegue fazer nem mesmo o básico. Eu falei, inclusive, isso num treinamento recente. É, não tem por que você querer fazer o bife se o seu arroz e o feijão nem tá pronto. Não faz sentido. Você tem que seguir primeiro com o básico para depois você conseguir concluir, galgar novos ares, por assim dizer. Isso é muito bom. Tem protocolo. Verdade. Bom,
Edivaldo, qual dica para essas pessoas que estão assistindo a gente agora, para as pessoas que ainda vão ver esse vídeo, que também vai estar para o YouTube, qual dica você daria para uma pessoa, olha, comecei do zero, não sei o que eu vou fazer, vou começar em qualquer área, vou começar a trabalhar para saber qual área que eu gosto. O que você daria de dica para as pessoas que estão começando ou até mesmo pessoas que querem empreender? Eu digo, por exemplo, também outro dia eu fui fazer uma palestra no ensino médio, na verdade, uma escola técnica. E aí, muitas vezes, a curiosidade é qual é o salário de quem trabalha lá na farmácia. Então, muitos hoje estão preocupados com o salário. Eu acredito, farmácia não é um dos que dá mais dinheiro. Mas eu acredito que quando você trabalha com amor, com coração e se dedique, você vai fazer o seu salário. Então, trabalhe com o que você gosta, com o que você faz bem e com o que toca no seu coração. Ah, eu quero fazer isso porque eu me sinto bem, porque eu vou fazer bem para a pessoa e isso é que eu sei fazer. Com certeza absoluta vai dar certo. Não adianta, eu quero fazer aquilo porque fulano está fazendo, está dando certo, está ganhando dinheiro. Mas é o que você sabe fazer? Está no seu sangue. Eu acredito que quando eu digo assim, eu até comentei isso para eles, que eles fazem estágio em farmácia, em drogaria e em laboratório. Analise, veja onde seu coração bate mais forte. E aí é o que você gosta. E com certeza vai dar certo. Então a dica é essa. Muito bom. Eu cheguei até mesmo a conversar esses dias com uma adolescente, por assim dizer, né? Que a gente estava numa confraternização da igreja e as pessoas ainda não sabem o que vão fazer. Isso acontece com muitos jovens, muitos estudantes. Eles falam, olha, não sei o que eu vou fazer da minha vida, os anos estão passando muito rápido e os 18 anos está batendo. Muitos deles dizem assim, 18 anos está batendo na porta e eu ainda não sei. Eu acho que eu vou caçar algum trabalho para fazer. E foi uma das coisas, inclusive, que eu cheguei a comentar com ela. Veja o que você quer fazer, veja o que você gosta de fazer e veja se você consegue agregar as duas coisas. Olha, eu consigo fazer tal coisa? Tá, mas isso vai conseguir te manter? É o que você quer fazer? Não é? E, consequentemente, você vai vendo aquilo que se encaixa melhor com o seu perfil. Nem todo mundo vai ter perfil para venda. Não significa que você não possa ter no futuro, mas agora, no momento, você ainda não tem. Você precisa adquirir essa habilidade. É tudo questão de aprendizado. Ninguém nasce sabendo tudo, assim como a gente também não nasce sabendo andar. A gente nasce engatinhando e caindo muitas das vezes. Então, a gente tem que começar de algum ponto. Mas pegar justamente isso que você falou, aquilo que você já é bom, aquilo que você está acostumado a fazer, vai te dar um pontapé inicial muito bom, que consequentemente vai te ajudar a ter novas experiências, ter novos áreas, conhecer novas pessoas, fazer network, e essas pessoas vão estar te abrindo portas, abrindo habilidades que você ainda não tem. Isso é muito bom. Ou muitas vezes, mas eu nunca trabalhei, não sei o que é que eu gosto. Tu gosta do celular? A pessoa vai dizer que gosta. E todo mundo gosta de celular. Então vai dizer, trabalha na loja de celular. Mas eu acredito que você arrume o primeiro emprego, veja, faça a sua análise. Ou então, olha, eu gosto de me maquiar, eu gosto de me vestir bem. Arruma um emprego numa loja de roupa, numa loja de maquiagem. Vai fazendo suas análises. Ah, não deu certo, não gostei, eu vou testar outro lugar. Hoje está acontecendo bastante isso. Mas eu acredito que você tem dentro de casa o que é que você gosta para você ir no mesmo sentido, na mesma linha. Como, por exemplo, eu tive a farmácia, trabalhei com farmácia, então cheguei no mesmo sentido. Isso é bom. E, inclusive, hoje em dia, praticamente está tudo na sua mão, né? No celular você pesquisa várias e várias oportunidades. Antigamente, nem o Júlio César, por assim dizer, no auge de Roma, ele não conseguia ter tantas informações como uma criança de 3 anos com o celular na mão. Então, automaticamente, tudo que você quer fazer, tudo que alguém já fez na vida, tá ali.
Então, assim, pesquisar, ver vídeo, inclusive o próprio YouTube, né? Quantos vídeos já tem sobre o que você quer fazer? Se você for pesquisar sobre Tá farmácia, cheio de vídeo aí. quantos Tudo, né? medicamentos, quantos vídeos vão estar aparecendo para você? Então, assim, é a questão do que você falou lá no início, ser curioso. Esse ser curioso vai te proporcionar e vai te abrir porta. Agora, não espera ficar deitado no sofá vendo o próximo episódio da Netflix, que a única coisa que vai acontecer com você é perder seu tempo. Vai ver o episódio, mas a sua Corre. vida tá passando, tá passando, tá passando, e o tempo literalmente não volta. Isso é muito bom. Bom, pessoal, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Edivaldo, foi um prazer, tá? Te receber aqui. Você quer deixar alguma Maravilhoso o coisa? nosso bate-papo. Sim, eu gostaria, na verdade, de deixar aberto agora para você fazer, apresentar suas farmácias, inclusive, colocar a localidade dela para todas as pessoas que vão estar vendo esse podcast, para estar cuidando Claro. melhor da sua saúde. Pode ficar à vontade. Então, nós temos a nossa primeira farmácia em Balsas, Maranhão. Depois a gente foi para Grajaú, Maranhão também. Logo após em Estreito, Maranhão. E agora nós estamos chegando em Araguaína, que é o Tocantins. Então, precisou de manipulado, pode pedir que a gente envie para todo o Brasil. Pode pedir através do telefone, que é o DDD, o 999 2000 8870. Então, vamos dar o primeiro passo para a sua saúde, para a evolução, melhorar sua longevidade. Então, pode contar com a Farmaforma, pode contar comigo, Edvaldo. Também tem uns produtos da Onierbal, são suplementações aí que lhe ajudam da cabeça aos pés. Suplementações bem importantes, creatina, ômega 3, emagrecedores e outros produtos. Então, acesse o nosso Instagram aí, Onierbal, ou o Instagram Farmafórmula Balsas, e acompanha a gente. Perfeito. Nilson, acho que está finalizando, né? Sim, Queria também agradecer pela sua oportunidade, por esse bate-papo, que a gente consiga, através desse bate-papo, incentivar muitas pessoas e transformar vidas. com certeza. Acredito que muito do que foi falado aqui, muitas pessoas, ao ver esse vídeo, vão conseguir ter uma noção de que elas também conseguem. Não é simplesmente a pessoa teve sorte, não, a pessoa fez o que precisava ser feito. Então, acredito que depois desse bate-papo, as pessoas que conseguiram assistir, que conseguiram ter um pouco de noção de como que funcionam as oportunidades e de como as coisas foram criadas, acredito que vai ajudar muito elas nesse sentido. Edivaldo, também gostaria que você deixasse o seu arroba do Instagram para algumas pessoas que também precisam, às vezes, precisam de algum auxílio médico nessa parte, farmacêutico, como o Edivaldo, ele consegue estar te auxiliando também. Claro, o meu Instagram pessoal é o @Edvaldo Leda, Leda. Perfeito. Edivaldo, novamente foi um prazer te receber aqui. Espero para vocês nas Maravilha, próximas edições também, com novidades, é claro, que já vai estar aberto a outras com farmácias. certeza. Então, logo mais a gente vai estar se falando, tá bom, meu amigo? Foi um prazer estar te Um recebendo. abraço, tchau, tchau, Um pessoal. abraço. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.